Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Barbosa. Na aula de hoje vamos falar sobre isomorfismo de transformações lineares. O objetivo desta aula é trabalharmos as principais definições e alguns exemplos sobre isomorfismos de transformações lineares. Vamos relembrar algumas definições antes de tratar da definição de um isomorfismo, tá? Então, primeiro vamos definir o que é uma transformação injetora. Ora, como uma transformação linear é uma função, então a definição de função injetora serve também para a transformação linear injetora, tá? O que a gente vai ter que estabelecer principalmente é que o domínio e o contradomínio são espaços vetoriais. Então tá aqui, ó. Vamos considerar uma transformação T de V em W, uma transformação linear, né? Entre os espaços vetoriais que já falei aí. Dizemos então que T é uma transformação injetora se transformar vetores distintos do domínio em vetores distintos do contradomínio. O que eu estou dizendo? Que para elementos distintos do primeiro conjunto, que é o domínio, você vai ter imagens distintas, né? Eu não posso ter elementos diferentes que possuem a mesma imagem. Então, quando isso acontece, eu tenho uma função injetora. E no contradomínio, o que acontece lá? Lá você pode ter o contradomínio com elementos que não foram associados. Pode ter vetores lá no espaço vetorial W que não é a imagem de ninguém, certo? Então, uma função injetora é todos os caras, claro, tem que estar associados, porque é função, todos do domínio, porém, todos os que são diferentes têm que ter imagens diferentes. Tá? Vamos para outra. Vamos agora para a transformação sobrejetora. Então tá aqui, ó. De novo, né, a gente vai considerar a mesma transformação linear entre os espaços vetoriais V e W, e aí a gente vai dizer que T é uma função, é uma transformação sobrejetora se qualquer vetor de W, agora do contradomínio, for imagem de pelo menos um vetor de V. Então agora a gente pensa no contradomínio. Na realidade eu estou dizendo que todos os vetores do contradomínio estão associados a alguém do domínio. É imagem de alguém. Pode ser imagem de pelo menos um, né? Diferentemente da função injetora, quando a gente tinha algum elemento do conjunto W, que era imagem, ele era imagem sempre de vetores diferentes do domínio. Agora eu posso ter o mesmo elemento, posso ter um elemento sendo imagem de vários outros elementos do domínio, tá? Só que o que é o foco daqui é que, além disso, o próprio conjunto contradomínio seja igual ao conjunto imagem. Então, não sobram elementos no conjunto W. Por isso que ele diz, ó, qualquer vetor de W, ou seja, cada vetor de W, cada imagem, for imagem de pelo menos alguém que está lá em V. Pelo menos um vetor de V. Pode ser imagem de mais de um ao mesmo tempo. E quando a gente consegue ter essas duas transformações ao mesmo tempo, aí a gente vai ter uma transformação que é bijetora. Então está aqui. Quando T for injetor e sobrejetor ao mesmo tempo, a gente vai dizer que T é uma transformação bijetora. Então eu preciso da bijeção para o que a gente vai definir mais à frente. Beleza? Então eu fui lá no livro do Anthony Rorris e tirei essa figurinha lá, né? Peguei essa ilustração para a gente entender melhor a ideia, né? Relembrar a ideia de injeção, sobrejeção e bijeção. Então observe aqui no primeiro caso eu tenho o conjunto V, né? Aqui é o domínio, eu tenho o W que é o contradomínio, e observe que elementos diferentes, ó, vetores diferentes do V têm vetores diferentes associados no contradomínio. O conjunto imagem é o conjunto formado por esses vetores que estão associados aqui, né, que são imagens de alguém, certo? Esse não necessariamente todo o V, o W, vai ser o conjunto imagem. O W é o contradomínio e o conjunto imagem está contido em W. Tá? Vamos chegar daqui de novo já já. Agora veja esse segundo diagrama. Observe que eu tenho, por exemplo, esse vetor com uma imagem, esse vetor com imagem e esse outro com a mesma imagem. Então, esse cara não é uma injeção. Tá bom? Por quê? Porque eu tenho aí vetores distintos com a mesma imagem. Será que podia ser sobrejetora? Podia. Se o meu conjunto W só tiver esses caras aqui, esses três estão associados, se ele for
o meu contradomínio for igual ao conjunto imagem, isso seria uma função sobrejetora. Mas aqui, a princípio, não é sobrejetora. Não está destacado na imagem, mas a ideia é que sobram elementos em W. Então, ela não é injetora e nem sobrejetora. Mas vamos para a terceira. Na terceira, ele diz o seguinte, que o conjunto W ele indica que ele é o próprio conjunto imagem de T. Certo? Então, ele está dizendo o seguinte, uma função é sobrejetora, ele está dizendo que cada vetor que está aqui em W é a imagem de alguém lá de V. Ele nem associou, ele já disse que o conjunto todo é formado, é o conjunto imagem, certo? Então, claro, aqui todos têm que estar associados, né? Então, ele não fez aí as setinhas. E aqui é uma função que não é sobrejetora. Ele colocou o conjunto imagem. Eu não sei se dá para ver por causa da tela do computador. Às vezes as cores não ficam muito nítidas. Mas aqui eu tenho um quadrilátero, uma figura, né? Um retângulo aqui dentro, que é o conjunto imagem. E aqui fora o meu conjunto W. E ele fez um pontinho, que é um vetor W. Um vetor que está no conjunto W, mas que não pertence à imagem. Ou seja, ele não é imagem de ninguém. Então, esse cara não é uma função sobrejetora. Agora, veja, se eu pegar essa minha terceira figura aqui, esse terceiro diagrama, e juntar essas características do primeiro diagrama, então eu terei todos os vetores distintos e ligados a imagens distintas e ainda todo o conjunto W, que é o contradomínio, sendo também o próprio conjunto imagem. Aí eu vou ter uma função bijetora. E agora vamos poder definir o que é um isomorfismo entre espaços vetoriais, né? Através de uma transformação linear. Então vamos lá. Vamos considerar de novo a minha transformação T de V em W, onde V e W são espaços vetoriais, certo? Se essa minha transformação linear, eu até não escrevi aqui, né? Em cima que eram espaços vetoriais, mas eu estou seguindo a mesma transformação dada anteriormente. Bom, então se essa minha transformação for bijetora, aí a gente vai dizer que essa transformação chama-se de isomorfismo. Lá a palavra isomorfismo, iso significa o mesmo, né? E morfismo, forma. Acho que é do grego, se eu não me engano, isomorfismo. Então, são dois espaços que se comportam da mesma forma. É isso que a gente vai ver daqui para frente. Nesse caso, tanto o domínio quanto o contradomínio vão se chamar de espaços vetoriais isomorfos. Vamos ver aqui alguns exemplos. No primeiro exemplo, eu trouxe os espaços vetoriais P2 e R3. Lembra, o espaço vetorial P2 é o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 2. O espaço R3, a gente já conhece, né? O espaço vetorial R3 é o espaço, né? Eu tenho aí um vetor com 3 componentes. Só que, se eu pensar no P2, um polinômio de grau 2 está aqui escrito aqui, ó, A0 mais A1x mais A2x2, né? Está escrito do A0 para o A2, mas a gente geralmente, quando vai usar isso para calcular alguma coisa, a gente faz ao contrário, né? Usa AX2 mais A1x mais A0, né? Inverte a ordem aqui. Mas, de fato, observe que eu tenho algo bem interessante, ó. A0, A1 e A2 são os coeficientes, né, do meu polinômio, e eles, através de uma transformação, que é um isomorfismo, eles podem se relacionar a um vetor do R3, ó, A0, A1 e A2. Obviamente, no R3 a gente não escreve A0, A1 e A2, a gente escreve A1, A2 e A3, né? Mas para a gente perceber essa ideia, né, o que é o isomorfismo, eu consigo relacionar um vetor, né, que é um polinômio do meu espaço P2 a um vetor, que é uma terna, do R3. Então, é claro que isso é uma questão de representação. Dizer que eu tenho um isomorfismo, dizer que eu consigo encontrar um isomorfismo, é dizer que eu consigo ter uma lei de formação, né, uma regra, uma fórmula, que vai fazer com que, para cada polinômio que eu pegue no P2, eu consiga ter uma imagem que é um vetor do R3. Então, essa lei de formação é o nosso isomorfismo, tá bom? Em outras palavras. E o que é interessante também? É interessante que, como eu tenho são espaços vetoriais lineares, né? O isomorfismo preserva essas operações de adição e multiplicação por escalar que a gente já tinha no primeiro
conjunto, a gente vai preservar no segundo conjunto. Ela também vai acontecer. Aquelas operações válidas para P2 continuam sendo válidas para R3. Vão ser bem... a gente vai ver que funcionam da mesma forma. Por isso que é isomorfismo. Vamos lá. Então está aqui. A tabela da figura abaixo ilustra esse fato, né, que eu estou falando aqui. Vamos ver. Eu coloquei alguns exemplos. Eu fui lá também no livro, eu fiz um recorte dessa tabela e fiz uma figura aqui ilustrando esse isomorfismo. Vamos ver o seguinte. Ó. Eu vou pegar a operação em P2. Eu tenho 3 que multiplica esse polinômio. Ó. 1 menos 2x mais 3x2. É um cara de P2 de R, né? Um polinômio cujos coeficientes são números reais. Observe que quando eu multiplico por esse escalar 3, eu vou fazer assim. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6x, no caso, menos 2x. E 3 vezes 3x ao quadrado vai dar 9x ao quadrado. Né? E, da mesma forma, ó, quando eu pego esse escalar e multiplico pela terna 1 menos 2, 3, eu encontro os mesmos valores que a gente tinha nos coeficientes. Na prática, isso é bastante interessante, né? Se a gente pensar direitinho nisso, quando a gente trabalhou com espaços vetoriais, a gente viu que muitos conjuntos são espaços vetoriais. Um deles era o conjunto dos polinômios de grau n, de grau menor ou igual que n. E é interessante porque o comportamento desses vetores, que são polinômios, é o mesmo comportamento. No caso, se eu tiver o grau 2, né, menor ou igual que 2, ele vai se comportar como um vetor do R3. E aí, não sei se vocês lembram na época, mas a gente pegou esses coeficientes aqui e escreveu o polinômio na forma de vetores, porque ficava mais fácil de provar aqueles 8 axiomas para verificar se o espaço era ou não um espaço vetorial, né? Então, de certa forma, a gente já estava usando essa ideia do isomorfismo, tá? Aqui uma outra operação. Eu fiz aqui a adição entre dois vetores, ó, que são vetores do P2. Então, tem aqui primeiro polinômio, segundo polinômio e a soma deles. Tá? Aqui, ó, 2 mais 1 dá 3. Esse que está com x, né, é 1x menos 1x dá 0x. Então, aqui não precisa escrever 0x. E menos 1 mais 5 dá 4, né, 4x2. Observe que se a gente pegar somente os vetores correspondentes lá no R3, eu tenho 2, 1, menos 1, somado com 1, menos 1, 5, né? E quando a gente soma, aparece 3, 1 menos 1, 0, menos 1 mais 5, 4. Então, de fato, isso ilustra, né, a nossa ideia desse isomorfismo. É claro que a gente pode generalizar essa ideia, isso não é uma demonstração, é só uma ilustração, para a gente perceber a ideia do isomorfismo. É que dois espaços vetoriais, através de uma transformação, têm o mesmo comportamento, preservam as operações de adição e multiplicação por escalar. E aqui tem mais um segundo, ele fez agora com a operação de diferença, né, a subtração, mas lembrar que uma subtração é uma adição com o simétrico, então nada muda, né? O que a gente já faz aqui com polinômios, continua fazendo também com vetores do R3. Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós trouxemos agora um polinômio, né, do espaço Pn-1. Então, Pn-1 relaciona-se com o Rn, né? Porque lembra que se eu tenho Rn e R3, eu tinha uma transformação que era um isomorfismo entre o P2 e o R3. A gente acabou de ver, né? Então, eu tenho sempre n-1, certo? Porque o meu polinômio tem um termo sempre a mais, que é o termo independente. Então, aí a gente está contando do a 0 até o n-1, mas se eu for contar direitinho, ó, eu tenho n termos, né? Lembrar, como eu falei, quando eu pego um vetor do Rn, do R2 e do R3, eu geralmente começo escrevendo o A1 no primeiro, para a primeira componente. Mas aqui, como estamos relacionando a um polinômio, a gente está escrevendo o índice a partir do zero, certo? A0, A1. Por isso que no enésimo termo, ele é a posição o enésimo termo representa a ordem AN-1. Bom, mas isso aqui é uma generalização do exemplo 1. Só que, além disso, a gente está chamando o fato para que esse isomorfismo aqui é chamado de isomorfismo natural. Por quê? Porque de Pn menos 1 é Rn, né? Por quê? Porque eu vou pegar a base natural do meu polinômio
A base natural é como se fosse a base canônica do meu espaço de polinômios e vou transformar na base canônica do nosso espaço Rn. Então, estou dizendo que vai ter uma relação aí entre os dois espaços vetoriais. Essa relação quem é? É uma transformação linear bijetora. Consequentemente, é um isomorfismo. Vamos ver como é que isso fica. Vamos tentar fazer essa relação direitinho aí. Então, o que eu fiz aqui? Eu mostrei o seguinte. Vou pegar, por exemplo, o termo 1, que é o nosso termo independente da base canônica, né? A base mais simples. Então, quem é o 1? Esse 1 é um vetor do meu espaço Pn-1. Como é que eu represento, então, esse 1 como um polinômio, né? Que é um vetor do meu espaço? Olha lá. No meu fica 1 vezes x elevado a 0, né? No meu termo independente tem o 1. Agora, nos outros caras, eu tenho todos os coeficientes iguais a 0. 0x, 0x ao quadrado, e até chegar em 0x elevado a n menos 1. Então, esse é o meu polinômio, que é igual ou idêntico a esse vetor 1, que é um polinômio 1. Ok? Que mais? A minha transformação, que a gente falou que é um isomorfismo, mostra que esse cara comporta-se como esse vetor, que é 1, 0, 0, 0, 0, tudo 0 lá do Rn. Tá bom? Essa é a ideia da nossa transformação. O segundo, o vetor x. Que polinômio é esse que só tem x? Então, como é que eu escrevo ele em Pn-1? Então, está aqui. A componente que tem o termo independente, né, o que seria o coeficiente, é 0, que é 0x elevado a 0. Agora, x é o x elevado a 1. Né? Então, eu tenho aqui 1x elevado a 1, que representa o x. E os outros termos, todos do meu polinômio, todos têm coeficientes nulos. Observe que isso relaciona-se a 0, 1, 0, 0, 0, tudo 0. E assim por diante, ou seja, cada vetor que eu tenho aqui do meu conjunto, que é a base do espaço Pn-1, ele, claro, é representado como um vetor do Pn-1, né? E aí a gente vê que essa representação, observando os seus coeficientes, relaciona-se diretamente com o espaço vetorial Rn. Há outros isomorfismos naturais que acontecem entre outros espaços. Tá? Por exemplo, eu posso pegar o conjunto das matrizes, o espaço vetorial das matrizes M2 de R, espaço das matrizes quadradas de ordem 2, e construir um isomorfismo com o R4. Porque a minha base do M2 de R tem 4 vetores, que são 4 matrizes. Eu posso encontrar uma transformação que associa cada um dos vetores dessa base, ou seja, cada uma das matrizes, a um vetor do R4. Então, depois dê uma olhadinha no material, né, nos nossos livros, principalmente no livro do Anton e no livro do Steinbruch, que vocês vão encontrar esses isomorfismos. Como eu estava falando quase agora, o M2 de R, o M2 por 2 de R e o R4 são espaços vetoriais isomorfos, né? Da mesma forma, eu coloquei aqui no exemplo 3 mais 2 exemplos de espaços vetoriais que são isomorfos. Então, por exemplo, se eu pegar o espaço dessa matriz coluna, das matrizes coluna de ordem 3 por 1, né? Então, 3 linhas e uma coluna. Eu consigo encontrar ou determinar o isomorfismo entre esse espaço e o R3. Da mesma forma, uma matriz 2 por 1, né? Que é uma matriz coluna também, eu consigo relacionar com o R2 através de um isomorfismo. E aí eu coloquei o seguinte, os exemplos que a gente citou são consequências desse seguinte teorema. Eu não vou demonstrar o teorema, tá? Mas nos dois livros, no livro do Anton, ele está demonstrado bem direitinho. Então tá aqui, qualquer espaço vetorial de dimensão n é isomorfo ao Rn. Isso é muito importante porque significa que a gente pode trabalhar com as duas operações e todas as propriedades advindas dessas operações que funcionam para o Rn vão funcionar também para o outro espaço relacionado através de um isomorfismo. Beleza? Eu vou só mostrar agora as nossas referências, né, que são o livro do Anton e Horace e o livro do Steinbruch e o Interlink, que são os que eu tenho utilizado constantemente nas aulas para fazermos aqui um resumo e apresentarmos a vocês. Então, não esqueçam de consultar esse
esse conteúdo no livro e ver os exemplos que tem lá. E chegamos ao final da nossa aula. Bom, vou fazer sempre que meus alunos pedem, me cobram, né? Pedir para quem não é inscrito ou inscrita se inscrever no canal. Se você gostou, deixa um like também, porque é importante, porque parece-me que o algoritmo do YouTube divulga para outros estudantes, né? Indica o vídeo quando alguém procura aquele assunto, né? Se você tiver vários likes. E se tiver alguma dúvida e estudar comigo, deixa lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem ou tira lá com o pessoal da monitoria. E se você não estuda comigo, mas acompanha o canal, eu agradeço também. E se tiver dúvida, deixa lá nos comentários que assim que puder eu vou lá e respondo, beleza? Então, obrigado e espero vocês no próximo. Tchau, tchau!